Dar início a mais uma aula do nosso curso de licenciatura em matemática, e na aula de hoje nós vamos falar sobre o estudo das variações das funções, e neste caso nós vamos trabalhar um pouco com primeira e segunda derivada. Na primeira situação, a gente vai observar se uma função ela é estritamente crescente ou estritamente decrescente, dependendo da sua primeira derivada. Para não perdermos mais tempo, vamos dar início à nossa aula. Então, para o início de conversa, nós vamos falar sobre o teorema do valor médio. Neste caso, o TVM, se f for contínua no intervalo fechado AB e derivável no intervalo aberto AB, então existirá pelo menos um C nesse intervalo aberto, de tal forma que a derivada em C é igual ao f de B menos o f de A sobre B menos A. Ou ainda que o f de B menos o f de A é igual à derivada de f em C vezes B menos A. Se nós observarmos um pouco, aqui é bem parecido com aquilo que nós já falamos a respeito da equação tangente, a equação tangente ao gráfico de uma função, tá? Então não vamos mudar muita coisa. Então, continuando aqui, nós temos duas situações a qual nós podemos falar sobre os intervalos, quando ele é crescente ou quando ele é decrescente. Nessa situação, o que nós podemos concluir é que se a primeira derivada for maior do que zero, para todo x nesse intervalo i, ou seja, no intervalo dado, f ele é o quê? Estritamente crescente nesse intervalo. Agora, se a derivada for menor do que zero, para todo x no interior desse intervalo, a função será estritamente decrescente nesse intervalo. Então, vamos para a primeira situação. A primeira situação, determinar os intervalos de crescimento e de decrescimento desta função. Então, vamos para os nossos cálculos e mostrar de que forma nós vamos proceder nesta resolução. Para procedermos, para saber onde a função ela é estritamente crescente ou decrescente, a primeira coisa que eu preciso fazer é calcular aqui a derivada do f de x. Lembrando que se a derivada for maior do que zero, ela é estritamente crescente, se for menor do que zero, estritamente decrescente. Então, calculo aqui a derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado, menos o 2 descendo multiplicando, já tem o 2, fica 4x, mais derivada de x é 1. Derivada de 12 não preciso fazer, que é igual a zero. Feito isso, nós vamos tomar agora 3x ao quadrado menos 4x mais 1 e vou igualar a zero. Feito isso, nós partimos agora para fazer o quê? Nós vamos calcular qual seja aqui o delta. O delta seria igual a quanto? A menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 3, vezes o valor de... Deixa eu melhorar aqui um pouquinho esse 3 aqui, que está meio feio, né? Vezes 3, vezes o valor de C, que é 1. Portanto, você vai ter aqui 16. Você tem 16, né? Menos 12, cujo valor é igual a 4. Portanto, o valor de x seria dado por quem? Por menos o valor de b, que é menos 4, fica mais 4, mais ou menos a raiz de delta, ou seja, raiz de 4, sobre 2 vezes o valor de a, que é igual a 3. Portanto, nós teremos aqui 4, mais ou menos a raiz de 4 é 2, sobre 6. Portanto, eu tenho dois valores que eu posso utilizar aqui. O primeiro deles seria 4 mais 2 é 6, dividido por 6, cujo resultado é 1. E o segundo valor seria igual a 4 menos 2, que dá 2, sobre 6, simplificando, 1 terço. Através desses valores que nós encontramos, nós vamos traçar aqui uma reta, um segmento de reta, onde nós vamos olhar para o valor de A positivo, a concavidade seria voltada para cima,
Lembrando que abaixo do eixo é negativo, acima é positivo. E por que eu coloquei tocando em 2 pontos? Porque eu tenho duas raízes. A primeira delas é 1/3 e a segunda delas é 1. E a gente viu aqui que quando eu tenho essa situação, a primeira coisa que você pode ter é que o f ele é o quê? Crescente. Em qual intervalo? Bom, se você for olhar, onde está positivo. E neste caso ele começa em menos infinito e vai até 1/3. Agora, eu tenho também um outro espaço, depois do 1, a mais infinito. Lembrando que quando tiver infinito, sempre é aberto. E por último, aqui você tem que o f é decrescente, somente em um espaço entre 1/3 e 1. Bom, de posse desses valores, ele pede algo mais, que é a construção do gráfico. Eu já identifiquei onde ele é crescente, onde ele é decrescente, mas para encontrar esse gráfico, nós vamos ter que prosseguir aqui na resolução. E qual seria o procedimento neste caso? Nós vamos descobrir os limites desta função. E para descobrir aqui os limites a qual essa função vai assumir, eu vou calcular os limites em mais infinito e em menos infinito. Logo, vamos calcular aqui primeiramente o limite quando da função f, representada por quem? X ao cubo menos 2x ao quadrado mais x mais 2. Aqui quando x vai para mais infinito. De posse desse valor, nós vamos observar que eu posso colocar o x ao cubo em evidência, caso x tendendo a mais infinito. Colocando o x ao cubo em evidência, aqui cada termo vai ficar dividido por x ao cubo, aqui vai dar 1, menos 2 sobre x, já simplificando, mais 1 sobre x ao quadrado, mais 2 sobre x ao cubo. E a gente viu aqui que cada um desses valores aqui, ó, quando x for para o infinito, vai para zero. Portanto, o valor desse limite vai ser igual a x ao cubo, ou, como o limite tende a mais infinito, elevado ao cubo, o resultado seria mais infinito. Se nós observarmos, quando eu colocar aqui o limite de x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x mais 2, vou colocar aqui, quando o x agora for para menos infinito, você já pode até concluir que esse resultado vai ser menos infinito, porque vai chegar esse mesmo resultado, como o resultado depende de x ao cubo, se aqui é negativo, fica negativo. Então, essa é a segunda parte, mas lembre-se, eu preciso construir o gráfico. E para a construção do gráfico, eu vou fazer uma tabelinha, já já eu volto já com ela pronta. Bom, para a construção dessa tabela, eu vou escolher alguns valores, veja que eu escolhi 2 deles, propositais, 1/3 e o 1, que foram as raízes que nós encontramos anteriormente, tá? Quando a derivada foi igual a zero. E de posse desses valores, nós vamos começar a construção. Eu vou substituir menos 1 na expressão x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x mais 2. Você deve encontrar aí menos 2. Quando eu substituir o zero, vai dar 2. Quando eu substituir 1/3, você vai encontrar 58 sobre 27. Faça essa continha, tá? E quando for 1, o resultado vai dar 2. A partir daqui, nós vamos construir o gráfico. Eu vou fazer um pequeno esboço. Volto rapidinho, só deixar primeiro a primeira parte pronta. Vamos aqui partir da construção.
O primeiro ponto que eu vou marcar é menos 1 com menos 2, tá? O 0 com 2. O 1 terço com 58 sobre 27. Se eu pego o 27 e multiplico por 2, dá 54. Então 58 é um pouco maior, então o número vai ser um pouquinho maior. Vou dividir aqui em 3 partes, tá? Já que eu estou pegando 1 terço. E eu vou pegar um pouquinho acima aqui, tá? Lembrando que aqui é apenas um esboço. Estou fazendo sem régua, sem nada. E veja que quando eu pego aqui 1 terço, aqui ele está no limite, tá? Então, a gente viu aqui que em 1 terço ele é estritamente crescente. Quando ele chega aqui, ele passa a diminuir o valor até chegar quando vem para 1. Só que em 1, ele diz que o resultado é 2. Então, você vai ter a seguinte coisa. Ele vem aqui, sobe, vem até aqui e sobe novamente. Por quê? Veja o que a gente colocou para vocês aqui, ó. Onde é que ele é crescente? De menos infinito até 1 terço e de 1 até mais infinito. Nesse intervalo de 1 terço a 1, ele vai diminuir. Então, vamos escrever primeiramente quando é que ele cresce. Quando é que ele cresce? Quando ele vem de menos infinito até 1 terço. Então, ele vai vir aqui, ó. Lembrando que aqui é apenas um esboço. Ele vai crescendo até chegar aqui num terço. Em 1 terço até 1, a gente viu aqui, ó, que ele vai decrescer, ou melhor, ele vai ser decrescente, desculpa, decrescente. Então, se ele vai ser decrescente, você vai observar que ele vai aqui diminuir. Só que quando ele chega em 1, ele vai aumentar novamente, que ele passa a ser crescente. Então, vamos subir aqui um pouco. Se ele passa a ser crescente, ele vai acontecer isso aqui, ó. Bom, esse seria o esboço do nosso gráfico. Mas vamos ver de forma mais detalhada como é que seria esse gráfico, realmente como ele deva acontecer, tá? Então, vamos aqui jogar aqui no GeoGebra para que vocês possam observar essa linha de crescimento, tá? Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Vou até aumentar um pouco mais. Ele veio aqui de baixo, tá? E veja quando foi menos 1, o resultado deu menos 2. Ele vai crescer, passa aqui no ponto 0,2. E quando ele chega aqui em 1 terço, ele faz uma certa curvatura, ou seja, estava aumentando, ele passa agora a diminuir. Mas quando ele chega aqui do 1, o ponto 1,2, ele volta agora a crescer. Seria mais ou menos o esboço que eu fiz para vocês. Mas não vamos parar por aqui, vamos voltar aos nossos slides. Aqui nós temos mais uma questão, mais um exemplo. Seja f de x igual a x ao quadrado menos x, tá? Sobre 1 mais 3x ao quadrado. Estude f com relação a crescimento e decrescimento e pede para esboçar o gráfico. Então vejamos como fazer isso. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é calcular a derivada. Para tal, se a derivada de um quociente, nós vamos fazer a seguinte coisa. Você deriva a parte do numerador, multiplica pelo denominador, menos. O que é que eu faço agora? Repito o numerador e multiplico pela derivada do denominador. Não esqueça de dividir pelo denominador ao quadrado. Então, essa derivada de x seria dada por quê? Quando eu derivo x ao quadrado menos x, você vai encontrar 2x menos 1, vezes 1 mais 3x ao quadrado, menos x ao quadrado menos x. Vou logo fazer aqui a derivada de 1 mais 3x ao quadrado. Nós vamos encontrar 6x. Isso dividido por 1 mais 3x ao quadrado elevado a 2. Então, essa derivada vai ser igual. Vamos fazer as multiplicações. 2x vezes 1 dá 2x. 2x vezes 3x ao quadrado dá 6x
ao cubo, menos 1 vezes 1 dá menos 1, menos 1 vezes 3x ao quadrado dá menos 3x ao quadrado. Aqui veja que eu tenho menos antes, eu vou multiplicar primeiro, troco o sinal. X ao quadrado vezes x dá menos 6x ao cubo, menos x vezes 6x dá menos 6x ao quadrado, fica mais 6x ao quadrado. Não vamos esquecer que isso tudo está dividido por 1 mais 3x ao quadrado. Então, a minha derivada, ou a minha primeira derivada, vai ser igual. Vamos ver aqui a seguinte coisa, ó. Eu posso simplificar esses dois, ok? Sobrando para a gente menos 3x ao quadrado com 3x ao quadrado, ou seja, 3x ao quadrado mais 2x menos 1, sobre 1 mais 3x ao quadrado. Note que o denominador sempre é positivo, então não preciso me preocupar com o denominador e ele já é diferente de zero. Basta notar que eu tenho x ao quadrado e, por sua vez, está novamente elevado ao quadrado. Então, vamos para a nossa preocupação, é saber quais os valores que geram esta função. Para tal, eu vou olhar apenas para o numerador, que é representado por 3x ao quadrado mais 2x menos 1. Vou igualar a zero, calculo o delta. Vou ser um pouco mais breve, eu já fiz esse cálculo, tá? Você vai encontrar o delta igual a 16, e os valores de x seriam dois valores. O primeiro, menos 1, e o segundo valor, igual a 1/3. Lembra? Como a gente fez anteriormente, nós vamos aqui traçar uma reta, A com cavidade voltada para cima, pois o valor de A é igual a 3. Tem duas raízes, toca em dois pontos. Não esqueça que denominador negativo, numerador positivo, melhor, acima do eixo positivo, abaixo negativo. Lembrando que nesses pontos aqui e aqui você tem as raízes, que é menos 1 e 1/3. Ora, o que é positivo é o que eu tenho como crescente. Já o que é negativo seria decrescente. Então vamos subir aqui um pouco, tá? De posse desses valores já encontrados, nós podemos aqui escrever a seguinte coisa. F é crescente em, primeiro, ele vem de menos infinito até menos 1, fechado, e também a partir de 1/3 até mais infinito. Também aqui aberto infinito. E será decrescente qual o intervalo? O intervalo entre menos 1 e 1/3. Tive um probleminha aqui, vou retomar novamente a questão. Você tem aqui que a gente calculou a primeira derivada, encontrou 3x ao quadrado mais 2x menos 1 sobre 1 mais 3x ao quadrado elevado a 2. O denominador sempre é positivo, não vou me preocupar com ele, mas o numerador, se eu tomar ele igual a zero, você vai encontrar o delta igual a 16, você vai ter dois valores, menos 1 e 1/3. A concavidade aqui é voltada para cima, toca nas raízes menos 1 e 1/3, acima positivo, abaixo negativo, e a gente viu que o f é crescente quando ele vem de menos infinito até menos 1, e também quando ele vai depois de 1/3 até mais infinito. Já no intervalo entre menos 1 e 1/3, ele vai ser decrescente. De posse disso, nós vamos agora verificar em quais intervalos esta função ela é totalmente crescente ou decrescente. Bom, agora para a construção do gráfico, eu vou precisar saber qual o comportamento dos limites quando ele tende para mais infinito, quando ele tende para menos infinito. Nesse caso, vamos começar pelo limite
quando você tem a expressão x ao quadrado menos x sobre 1 mais 3x ao quadrado, isso x tendendo para mais infinito. Ora, a gente já viu aqui como calcular esse tipo de limite. Nós vamos aqui, primeiramente, colocar x ao quadrado em evidência. Você vai ficar com 1 menos 1 sobre x. Já o denominador, eu vou colocar também o x ao quadrado em evidência. Você vai ter aqui 1 sobre x ao quadrado mais 3. Vamos lembrar que como o x tende para mais infinito, eu posso simplificar esses termos, dá 1 e dá 1, e aqui vai para 0, e aqui também vai para 0. Sobrando aqui para nós o limite de 1/3. Ou seja, vou colocar logo x tendendo ao mais infinito, sobra para a gente 1/3, ou seja, o resultado é 1/3. Bom, mas qual seria o limite se ele for para menos infinito? Aqui você tem novamente x ao quadrado menos x sobre 1 mais 3x ao quadrado. Já viu que eu posso colocar os limites ali, o x, que é menos infinito, tá? Aqui eu posso colocar o x ao quadrado em evidência, mas o resultado aqui a gente já vai logo direto para cá para 1/3. Quando fizer a simplificação, o resultado é 1/3. Ou seja, tanto por um lado como pelo outro, menos infinito ou mais infinito, os resultados são iguais e são iguais a 1/3. Nós observamos do gráfico foi a seguinte coisa. Primeiro, quando eu calculei o limite pela direita ou pela esquerda, o resultado nunca vai, ele tende a 1/3. Isso implica dizer que ele não toca esses pontos, ou ele se aproxima muito desses pontos. Agora, nós precisávamos ter calculado quando o valor de x for igual a menos 1. A expressão que se eu substituir aqui, ó, menos 1 ao quadrado é 1. O menos 1 dá mais 1. Portanto, aqui você tem 2. E no denominador, 1 mais 3 vezes menos 1. Menos 1 ao quadrado vai dar 3. Mais 1, 4. Então, você tem 2 sobre 4, cujo resultado vai ser 1/2. Então, você tem mais ou menos aqui a metade, 1/2. E aí você vai poder ligar esses valores, ó. Então, nesse ponto, a gente viu que menos 1 e 1/3 seriam aqueles valores onde eu tenho crescimento e decrescimento. E aqui no gráfico, ou na expressão, a gente viu que entre menos infinito e menos 1, a função ela é crescente. Mas quando chega entre menos 1 e 1/3, ele vai diminuir. Então, ele vai ser decrescente. Mas qual seria o valor de 1/3? Bom, eu precisaria fazer esse cálculo. Vou fazer aqui ele rapidinho, não fiz, mas vamos fazer rapidinho, já já eu volto. Feitos os cálculos aqui, vamos descobrir que quando o x for 1/3, se aqui for menos 1, vou colocar mais ou menos aqui, né? Não, um pouco mais abaixo. Ele vai dar 1/6. Então, eu teria que dividir aqui em 6 partes, eu tenho a metade, daria mais ou menos aqui. Você teria 1/6, seria ligar 1/6 com 1/3 para esse ponto. O que é detalhe importante? Ele vai estar aqui, certo? Ele vai vir daqui aumentando, porque é crescente nesse ponto. Depois ele vai diminuir. Chega nesse ponto, agora ele volta a crescer novamente e vai se aproximando da reta cada vez mais. Esse seria mais ou menos o esboço do gráfico. Mas vamos mostrar ele aqui no GeoGebra, que aí você tem uma ciência um pouco melhor. Aqui você em menos 1 ele cresceu, aí ele começa a diminuir, diminui, chega nesse ponto, ó, e depois começa a aumentar de novo. Bom, você vai observar que eu não fiz com grandes detalhes. Este gráfico que foi feito aí, ele está mais completo e melhor desenhado, tá ok? Bom, feito isso, vamos passar adiante. Temos ainda mais questões para serem resolvidas. E vamos aqui para a terceira. Determine os intervalos de crescimento e decrescimento de f de x igual a x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1.
esboce o gráfico. Novamente a mesma problemática, a qual nós vamos tentar resolver. Para esta questão, a primeira coisa que eu vou fazer é ter que calcular a primeira derivada. Mas uma coisa importante que nós já temos que ver com relação ao domínio, pois aqui tem que ser diferente de zero. Ou seja, x ao quadrado menos 1 tem que ser diferente de zero. Isso implica que o x é diferente de mais ou menos 1. Guarda essa informação. Agora, nós vamos calcular a derivada. Lembrando que ela não é derivável nesses valores. Portanto, você, uma derivada de um quociente, você deriva o numerador, multiplica pelo denominador, menos, repete o numerador, multiplica pela derivada do denominador. Não esqueça que isso tudo vai ficar dividido pelo denominador ao quadrado. Vamos ver se dá para colocar aqui a derivada de x ao quadrado. É 2x vezes x ao quadrado menos 1, menos o x ao quadrado, vezes a derivada de x ao quadrado, que é 2x. Isso sobre x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Portanto, essa primeira derivada vai ser igual a quanto? 2x vezes x ao quadrado dá 2x ao cubo, menos 2x a 2x, menos 2x ao cubo, sobre x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Bom, aqui você vai poder simplificar o 2x ao cubo com menos 2x ao cubo, sobrando menos 2x sobre x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Quando eu fiz esse cálculo dessa derivada, o que é que nós vamos observar? Que x ao quadrado menos 1, por estar ao quadrado, sempre vai ser um valor positivo. A minha preocupação é aqui, o menos 2x. E aí você lembra que menos 2x é uma equação do primeiro grau, portanto, você vai traçar aqui uma reta, ela é negativa, então ela é decrescente, tá? E lembre-se, o que tem acima é negativo, que tem abaixo, tem acima é positivo, tem abaixo negativo, e aqui eu vou colocar a raiz dela, que é zero. Não vamos esquecer que anteriormente nós vimos que tem dois pontos que aqui seria inexistente. Em quais seriam eles? Em menos 1 e em 1. Lembrando, isso aqui é negativo, aqui continua negativo, isso aqui é positivo, aqui continua positivo. E aí nós vamos escrever agora os intervalos de crescimento. E para tal, f é crescente, aonde? Onde ela é positiva. Portanto, nós teremos aqui que ela é crescente em quais intervalos? Nós vamos só tomar cuidado que ele vem de menos infinito até o menos 1. Tá? Aqui com um detalhe importante, porque o menos 1 é aberto, porque ele não faz parte da solução. Lembre-se que a gente colocou aqui, ó, diferente de mais ou menos 1. Portanto, vamos continuar aqui. E além disso, ele é crescente ainda no intervalo de menos 1 até o zero. E o zero é fechado. Agora, ele vai ser decrescente em qual intervalo? Ele começa no zero, vai até o 1 aberto, e ainda ele vai de 1 aberto seja, ele vai de 1 aberto até mais infinito, também aberto. Esses seriam os intervalos de crescimento. Agora, para a construção do gráfico, eu preciso de mais algumas coisas. E o que seriam essas coisas? Vejamos agora os limites infinitos, ou seja, em mais infinito e em menos infinito. Neste caso, seria o limite para quem? A expressão é x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1, quando x tende para mais infinito. Neste caso,
nós podemos escrever que esse limite vai ser dado por quem? Você vai colocar aqui o x ao quadrado, o denominador coloca o x ao quadrado em evidência, fica 1 menos 1 sobre x ao quadrado, quando x tende para mais infinito. Não esqueça que eu posso simplificar esses dois e esse vai para zero. Portanto, esse limite vai ficar igual a 1. Só lembrar que o numerador é 1, 1 sobre 1. Então, fica apenas isso. O limite, quando x tende para menos infinito, de x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1, também vai ser igual a 1, mesmo sendo para menos infinito. Ok? Além disso aqui, nós teríamos os limites laterais. Por quê? Pois nós temos dois valores onde ele não existe, que é menos 1 e 1. Então, vou calcular os limites laterais para a função nesses dois pontos. O primeiro limite lateral seria quando x for para 1 pela direita, ficando nesse caso de x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1. Lembrando que essa expressão eu posso dividir tudo por x ao quadrado, ou eu posso simplesmente fazer a seguinte coisa. Isso aqui é 1 sobre x menos 1. Isso aqui nós sabemos qual o resultado. E o outro seria x ao quadrado sobre x mais 1. Lembrando que x menos 1 vezes x mais 1 vai dar o denominador. Mas aqui, quando x tende para 1 pela direita, ou seja, quando o x se aproxima de 1 pela direita, esse valor ele vai para mais infinito. E esse valor seria 1 sobre 1 mais 1, ou seja, 1 sobre 2. Então, esse valor aí ficaria a seguinte coisa, mais infinito multiplicado por 1 meio, cujo resultado é mais infinito. Se eu pego o limite, agora, quando o x for para 1 pela esquerda, aqui de x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1, você vai ter a mesma propriedade. Tá? Aqui vai ficar 1 sobre x menos 1, e aqui vai ficar x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 1. E não esqueça que essa parte vai para menos infinito, e esse valor vai para 1 meio. A mesma situação anterior, portanto, aqui o resultado ficaria com menos infinito vezes 1 meio, cujo resultado é menos infinito. Vamos agora observar com respeito ao menos 1, que seria o limite, x tendendo a menos 1 pela direita, de x ao quadrado sobre... Então, se eu pego aqui a expressão, quando eu tenho x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1, isso aqui vai ser igual a quanto? Bom, é o mesmo procedimento, muda um pouquinho só na expressão aqui, lembrando que o x está indo para menos 1 pela direita. Aqui eu vou ter 1 sobre, em vez de eu pegar, aqui é só x, tá? Botei x ao quadrado. Bom, aqui vai ficar x mais 1 vezes x ao quadrado sobre x menos 1. Portanto, essa expressão vai ficar igual a quanto? Lembre-se, quando eu olho para cá, isso vai para mais infinito. E esse valor, como está menos 1, vai para menos 1 meio, por conta do denominador. Logo, esse resultado ficaria o quê? Mais infinito vezes menos 1 meio, cujo resultado fica menos infinito. Quando eu olho agora para o limite de x tendendo a menos 1 pela esquerda, dessa mesma expressão,
eu posso repetir a mesma coisa que foi feita aqui, tá? Onde você vai ficar com 1 sobre x mais 1 vezes x ao quadrado sobre x menos 1. Nesta parte, esse valor vai para menos infinito, já este valor vai para menos 1 meio. E aí, o resultado que nós vamos encontrar seria menos infinito vezes menos 1 meio, cujo resultado seria mais infinito. Bom, construir o gráfico? Ainda não. Nós temos algumas coisas a ser feitas aqui ainda. E para tal, vamos construir uma tabelinha para concluirmos a nossa questão. Vamos à construção do gráfico. A primeira coisa aqui que você vai observar, que eu peguei alguns pontos, menos 2, menos 1, 1 e 2, tá? A primeira coisa que você vai notar é que eu coloquei alguns pontilhados verdes. Esses pontilhados verdes, na vertical, a gente vai observar que decorre desses pontos aqui, ó, um pela direita, um pela esquerda, menos um pela direita, menos um pela esquerda. E aí você vai notar a seguinte coisa, que alguns valores aqui são importantes na construção. E a gente viu que nessa construção nós teremos que ver a seguinte coisa, que também quando o limite tende a mais infinito e menos infinito, ele tende a 1, ele não vai ser 1, tá? E outra, o f ele é crescente no intervalo de menos infinito a menos 1, tá? E, por sinal, não toca no 1, na função. Então, de que forma esse gráfico ficaria para a gente? Vamos só lembrar aqui que quando você pega menos 2, o resultado é 4 terços. 4 terços é algo maior do que 1. Como se eu estivesse pegando aqui, ó. Daria 1,3. Então, eu precisaria de mais ou menos 1 terço. O que é que você está dizendo? O meu gráfico ele está vindo daqui. E ele vai crescer, se aproximando do 1. Já, pelo que nós colocamos aqui, depois do menos 1 até o 0, ele também vai ser crescente. Mas vamos parar por aí. Vou pegar aqui o final de 1 que vai para mais infinito. E quando ele vai para mais infinito, o resultado tende para 1. Portanto, aqui você vai ter algo do tipo. Ó. Ele começa, vamos marcar aqui o ponto 2, que é também 4 terços. Ele vai vir daqui, ó, e vai percorrer para cá, se aproximando do eixo. Mas aí, quando ele está aqui próximo a menos 1 pela direita, ele diz que vai para mais infinito. É o que aconteceu aqui, ó, mais infinito. Quando ele se aproxima de 1 pela esquerda, desculpa, 1 pela direita, ou seja, quando ele está vindo por aqui, ele diz que vai para mais infinito. Mas quando ele vai para o 1 pela esquerda, ele tende a se aproximar ele vai para menos infinito. Então, no caso, ele estaria descendo, tá? Quando a mesma coisa com relação a menos 1 pela direita. Se eu pego menos 1 pela direita, ele está vindo desse lado, está vindo para cá. Então, ele está dizendo que esse valor vai diminuindo. Então, se eu aproximo de 1 pela... Colocar aqui outra cor. Se eu coloco aqui aproximando pela direita, ele está tendendo para cá. Está sendo negativo, menos infinito. A mesma coisa se eu pego pela direita, pela esquerda aqui do 1, também ele vai para baixo. Só que nós temos que ver que quando o x for 0, o resultado é 0. Então ele vai tocar aqui, ó. Então ele tem aqui, ele vem daqui do menos infinito, vai até o 0, depois ele volta de novo e desce. Esse gráfico é um pouquinho feio. Então o que eu vou fazer? Vou colocar aqui no GeoGebra para vocês verem a cara desse gráfico. Tá? E esse seria o gráfico. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, tá? Para que vocês possam ver com mais detalhes. Tá?
E isso é o que nós temos aqui para esse gráfico. Claro que aqui está bem mais bonito e melhor desenhado. Bom, vamos continuar as nossas questões. Nós temos mais questões ainda aqui. Tá? Na quarta questão, suponha a segunda derivada maior do que zero em A, no intervalo aberto de AB, e que existe um C nesse intervalo aberto, tal que a derivada é igual a zero. Prove que f é estritamente decrescente em AC e estritamente crescente em CB. Vejamos como fazer esse cálculo. Voltemos aqui. Nós vimos que f é crescente em AB, pois a segunda derivada é maior do que zero em AB. Assim, nós podemos chegar à seguinte conclusão. Primeiro, se a primeira derivada em x é menor do que a derivada em C, pois ela é igual a zero, nós temos aqui o primeiro intervalo. Mas antes de eu fazer isso, deixa eu só colocar a seguinte coisa. Pode ser que fique melhor entendível. Eu vou colocar aqui um segmento de reta, onde você tem um intervalo aberto, AB, e nesse intervalo você tem um certo C. A partir daqui é que nós vamos falar sobre a derivada, onde o que é que nós estamos colocando? A primeira derivada, com relação a x, qualquer, é menor do que a primeira derivada em C, que já é igual a zero, visto na questão. Neste caso, em qual intervalo? Seria no intervalo desse aqui, de A aberto até C, também aberto. Lembrando que quando eu olho para uma sistemática dessa, já que ele diz que é crescente ou estritamente crescente, tá? Você vai ter que concluir a seguinte coisa. Isso aqui é negativo e aqui é positivo, ou seja, está vindo do menor valor para um maior valor. Ou seja, nesse intervalo, obrigatoriamente tem que acontecer isso. E se obrigatoriamente tem que acontecer isso, eu tenho que a primeira derivada é maior do que a derivada em C, que é igual a zero, no intervalo que vai de C até B, também aberto. Ou seja, desse gráfico que foi colocado aqui, o que é que nós podemos concluir? É que se você tem aqui esses valores, você vai observar que ele em C, ele decresce, depois ele cresce. E lembre-se que nesse intervalo você tem um C entre A e B. Bom, a partir daqui, segue a seguinte situação. Primeiro, f é estritamente crescente. Melhor, primeiro, decrescente, que foi o primeiro lá. No intervalo aberto de A até C. E f é estritamente crescente no intervalo que vai de C até B. Bom, e essa seria a situação desta quarta questão. Vejamos para a próxima questão, quinta questão. Na quinta questão, prove que g de x igual a 8x ao cubo mais 30x ao quadrado mais 24x mais 10 admite uma única raiz a com este a entre menos 3 e menos 2. Vejamos como responder. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é calcular a derivada de x. Seria dada por 24x ao quadrado, só lembrar que o 3 desce multiplicando, fica 2. Mais o 2 multiplica aqui o 30, fica 60x, mais 24, igual a zero. Igual ou melhor, a derivada de 10 é igual a zero. Mas se eu pego 24x ao quadrado, mais 60x, mais 24, igual a zero, vou dividir tudo por 12, e aí eu encontro aqui 2x ao quadrado, mais 5x,
mais 2, igual a zero. Delta, você vai encontrar 25 menos 16, cujo resultado é 9. E aí você descobre que os valores de x seriam o quê? Menos 5, mais ou menos 3 sobre 4, onde você teria dois valores. O primeiro valor seria menos 8 sobre 4, que dá menos 2. E o segundo valor seria igual a menos 2 sobre 4, que é igual a menos 1,5. De posse desses dois valores, nós lembramos que eu posso fazer um esboço do gráfico com cavidade voltada para cima. Você tem aqui negativo, positivo, positivo. Aqui seria menos 2 e aqui seria menos 1,5. Lembrando que nesse caso, f é estritamente crescente. Em qual intervalo? De menos infinito até menos 2. O que eu poderia colocar mais aqui a respeito? O f, ele é estritamente, que eu esqueci de colocar, deixa eu apagar aqui para escrever melhor. Está escrito novamente, mas eu tenho também que o f é estritamente decrescente em menos 2 e menos 1,5. E veja que nesse intervalo eu posso pensar a seguinte coisa: se no caso essa função é desta maneira, decrescente entre menos 2 e menos 1,5, eu posso calcular aqui quanto é o g de menos 1,5. E no caso, eu chamei de f, na verdade é g, né? Então, se eu for calcular aqui o g de menos 1,5 da função, ficaria o quê? 8 vezes menos 1,5 ao cubo, mais 30 vezes menos 1,5 ao quadrado, mais 24 vezes menos 1,5 mais 10. Esse valor, não vou fazer a conta, já o fiz aqui. Você vai encontrar 9,5, que é igual, que é maior do que zero. Isso em opa, tinha escrito uma coisa aqui, mas tem que fazer a correção. Nesse caso, segue que G é estritamente crescente em menos 1,5 e mais infinito. Coisa que eu já tinha escrito aqui, detalhe, aqui ó, fechado, aqui é fechado, fechado, fechado. Tinha colocado de forma errada. Mas ainda não terminou a questão. Temos nesse caso que g de x é maior do que zero para todo x maior ou igual do que menos 2. Agora, você pode pensar, mas por que eu estou afirmando isso? Nessa situação, seria importante você conhecer o gráfico da função, tá? Vou tentar colocar aqui para vocês. Deixa eu tirar rapidinho, vou colocar para vocês, tá? Esse gráfico. Veja qual é o procedimento desse gráfico.
veja de que forma ele vai aparecer. Ele está aqui, ó, crescendo, crescendo, crescendo. Quando chega nesse ponto, ele vai diminuir, diminuindo, até chegar nesse ponto e cresce novamente. No caso aqui é menos 2 e aqui é o menos 1, os valores para x. Por isso que ele vai colocando aqui para vocês que ele é estritamente decrescente no intervalo de menos 2 até o menos 1, mas ele é crescente de menos infinito até menos 2 e de menos 1/2 a mais infinito. Esse seria mais ou menos o gráfico, não vou me atentar muito a ele. Vou voltar aqui à nossa resolução, tá? Porque nós temos ainda aqui que o limite de g de x, quando x tende para menos infinito, isso aqui é igual a menos infinito, calculem. E g é estritamente crescente em qual intervalo? De menos infinito até o menos 2. Bom, a gente já tinha escrito isso anteriormente, tá? E quando eu olho para essa situação, nos resta a seguinte coisa. Nós já mostramos aqui que na primeira derivada, você tem menos 2, ele vai crescer até o menos 2, depois ele vai diminuir. O que eu posso afirmar para vocês que quando ele diminui aqui, veja bem, ele estava crescendo, parou no menos 2. Vamos ver o gráfico. No gráfico você vai ver que ele estava crescendo até chegar no menos 2. Quando chega em menos 2, ele vai diminuir. Mas quando nós fizemos o cálculo aqui do g de menos 2, nós encontramos um valor maior do que zero. Só que quando eu tomo o x igual a menos 2, ele é um valor que deveria ser maior do que o g de menos 1,5. Porque ele é estritamente decrescente quando eu pego o quê? De menos 2 até menos 1. Se ele está diminuindo e o valor, quando eu calculo g de menos 1,5, é maior do que zero, indica que esse g de menos 2 também é maior do que zero. E nessa situação, resta saber que para comprovar que a minha raiz está entre menos 3 e menos 2, basta que ao calcular o g de menos 3, eu encontre um valor menor do que zero. E é o que a gente vai fazer agora. Vamos calcular agora o g de menos 3. Se eu encontrar um valor menor do que zero, nós dizemos que a nossa raiz está entre menos 3 e menos 2. Bom, ao calcular vai ficar o quê? 8 vezes menos 3 ao cubo, mais 30 vezes menos 3, mais ao quadrado, 24 vezes menos 3, mais 10. De posse disso, só vamos calcular o g de menos 3, cujo resultado você vai encontrar menos 8, que é menor do que zero. Portanto, existe um único A pertencente ao intervalo de menos 3 a menos 2, que é raiz de g. Bom, eu vou ficar por aqui, tá? E na próxima aula a gente dá continuidade às nossas resoluções das questões para fazermos a conclusão desse assunto sobre derivadas e já darmos início a integrais. Então fico por aqui e até a próxima aula.